Olá! Bom dia, boa Olá! tarde, boa noite. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Revelando Shakespeare. E hoje nós temos aqui uma convidada especial para conversar conosco, que é a Fernanda Moura, que é uma entusiasta dos livros, tem um canal no YouTube muito legal, que é o Prazer da Literatura, não é isso, Fernanda? Isso mesmo, dei uma conferida lá. Então, eu sou a Valéria Marque, meu parceiro aqui é o Daniel Abrantes, este galã lindíssimo. E aqui a Fernanda. Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que você faz, onde você mora, como você foi parar aí. Você tem blog, você tem um monte de coisa. Conta tudo pra gente o que você faz. Então, como a Valéria comentou, eu sou a Fernanda Moura. Eu tenho um canal no YouTube chamado Prazer da Literatura, no qual eu compartilho as minhas leituras. E eu, na verdade, comecei nesse mundo da internet com um blog chamado O Prazer da Literatura, justamente. E comecei mais como... O blog era um diário de leitura particular, digamos assim. Eu gostava de escrever as minhas impressões sobre a leitura, e para não perder esse tipo de texto, eu decidi criar um blog, mas eu comecei a perceber que as pessoas não leem mais textos nos dias de hoje, que nessa sociedade tão imediatista, as pessoas procuram o que é mais fácil, o que é mais rápido, então decidi trocar a plataforma, ou adicionar outra plataforma, porque eu ainda escrevo no blog, mas eu decidi criar um canal no YouTube para compartilhar as minhas leituras e também o meu conhecimento sobre literatura, sobre autores, e eu percebi que a maioria dos canais no YouTube sobre livros falavam sobre os mesmos livros, então os lançamentos contemporâneos, não que isso não seja um assunto legal e que deva ser, sobre o qual deva ser conversado, com certeza, mas eu senti que tinha uma lacuna no YouTube para discutir literatura, não necessariamente literatura clássica, mas livros que saem da zona de conforto da maioria dos leitores. Queria também aproximar o público brasileiro de autores que talvez não são tão conhecidos para quem não estuda literatura, né? E como eu estudo Shakespeare, chegando ao nosso ponto, como eu estudo Shakespeare, eu queria também compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre o Shakespeare com um público brasileiro, porque a gente sempre tem, como acadêmica da área de estudos literários, e principalmente estudos shakespearianos, tem sempre essa questão, eu devo escrever o meu conteúdo em português ou em inglês? Porque se a gente escreve em inglês, é claro que a audiência é muito maior, você alcança um público muito maior, mas em compensação, pode ser que alguns leitores brasileiros que estariam interessados nesse assunto não tenham acesso ao texto. Então, no mundo acadêmico, eu acabo escrevendo mais em inglês, mas eu vejo no YouTube, vocês também, nessa plataforma que é mais popular, poder alcançar um público maior e falar sobre Shakespeare. E, bom, como eu cheguei ao Shakespeare, é o seguinte, eu terminei, eu sou formada em licenciatura, letras português e inglês, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e quando eu terminei o meu curso, eu sabia que eu queria trilhar o caminho da literatura inglesa. Então, eu decidi continuar o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, porque lá eles têm um programa de pós-graduação em inglês. Então, as disciplinas são em inglês, é voltado para literaturas de língua inglesa, não só a Inglaterra, mas também todos os países de língua inglesa. E para escolher um orientador, eu dei uma olhada lá nas linhas de pesquisa, e não tinha, eu esqueci de falar, mas eu sou apaixonada pelo século XIX, então eu queria continuar a trabalhar com o século XIX, sempre imaginei que, sempre fui apaixonada pela Londres vitoriana, então Charles Dickens, Jane Austen,
queria continuar nessa área, mas não tinha ninguém na UFSC que trabalhasse com literatura inglesa do século XIX. Mas havia o professor José Roberto Ochea, que é o meu orientador no maravilhoso, é? Legal. Vocês devem conhecer, ele é um grande shakespeariano, grande tradutor das obras de Shakespeare, não só das obras de Shakespeare, como também outros livros da literatura inglesa. Aliás, eu fiquei sabendo hoje que a última tradução dele, As Aventuras de Huckleberry Finn, foi indicada ao Prêmio Jabuti de Tradução. Então, eu sabia que era um nome muito importante, eu gostaria de trabalhar com o Ochea. Então, eu pensei, bom, se eu não posso ir para o século XIX, então vou para o século XVI, século XVII. Sensacional. Sempre me falam que eu nasci no século errado. Mas eu acredito que sim, mas outras vezes eu penso da seguinte maneira: acho que eu nasci no século certo para ter o conhecimento que eu tenho, a liberdade financeira, cultural, intelectual, de fazer o que eu faço, de poder olhar para o passado com esse olhar crítico, a partir da educação que eu posso ter hoje como uma mulher no século XXI, do que nos séculos passados, né? Infelizmente. Mas, enfim, se tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria com certeza para o século XIX, dar uma esbilhotada. Se você estivesse no Meia-Noite em Paris, então você ia voltando até o século XIX. Esse é um dos meus filmes preferidos. É muito legal. Todo mundo se identifica, né? Acho que todos nós aqui temos isso em comum, essa ideia de gostar de coisas... Vai, falar o português, tá? De coisa velha, né? A gente adora. Porque Shakespeare, eu, por exemplo, sou um entusiasta aí na parte de cinema, etc. Para mim, o melhor tipo de cinema que tem é o da década de 20, expressionismo alemão, aquela velharia toda. O pessoal olha e fala, meu, é muito antigo. Fala, cara, eu amo isso. Então a gente, quando assiste esse filme, se identifica completamente. Né? Você fala, meu, me dá essa chance, eu quero voltar também, cara. Sim, e são justamente essas camadas de passados que eu acho muito interessante e que guia a minha pesquisa, mas depois eu falo sobre isso. Por exemplo, na Meia-Noite em Paris, são diversas camadas de passado. Ele volta para o século XIX, depois volta... ele volta para a década de 20, depois para o século XIX, enfim. Visita diversas camadas de passados. Mas, é engraçado, só uma observação, né? Eu tenho essa sensação, eu sempre gostei de coisas muito antigas, inclusive antigas assim, Grécia, né? Grécia, eu estudei grego antigo, eu quase fiz grego na faculdade de letras, acabei fazendo alemão. Então, assim, eu gosto muito, mas eu gosto de coisas do futuro também, sabe? Ficção. Então, eu sempre tive uma sensação de passado, mesmo as coisas do futuro. É uma coisa louca isso que eu sinto. É como se dentro de mim tivesse o passado e o futuro. Olha, tá divagações aqui. Muito bom. Mas, enfim, aqui então o molho tá bom aqui. Então, eu decidi trabalhar com Shakespeare, para poder trabalhar com o professor Ochea, e eu vi que ele trabalhava com peças com Shakespeare em performance, então não somente o texto dramático, mas o texto em performance, então leva em consideração não só a adaptação do texto, mas também figurino, mise-en-scène, atuação, enfim, todos esses outros elementos extratextuais, que eu achei sensacional, mas da mesma maneira que a gente falou anteriormente, eu não queria trabalhar com produções contemporâneas. Então, eu comecei a pesquisar e fui de capítulo em capítulo, de site em site, e cheguei no termo Victorian Shakespeare. Então, Shakespeare vitoriano. E aí eu me senti em casa, porque é o Shakespeare no século XIX. Então, toda a recepção do Shakespeare, da sua obra e adaptações teatrais durante
o período vitoriano, que na verdade o período vitoriano ele é praticamente sinônimo do século XIX, porque a rainha Vitória reinou de 1837 até 1901, então um longo reinado, então a maior parte do século XIX é o período vitoriano, mas eu estudo de uma maneira geral o Shakespeare, a recepção de Shakespeare no século XIX. E aí eu me identifiquei demais com esse universo de atores e atrizes do passado, e diários de atores, prompt books, que são aqueles manuais de palco com anotações do diretor, do prompter, e aí realmente é um mergulho no passado, ainda mais se você tem a possibilidade de trabalhar com um arquivo. Então, essa é uma das razões pelas quais eu estou aqui também. Aliás, não falei, eu estou aqui na Holanda, e no momento eu estou na segunda fase do meu doutorado, e também trabalho como professora assistente de literatura americana do século XIX, literatura inglesa dos séculos XVIII e XIX, o que é muito interessante também para... O meu orientador aqui em Leiden, eu tenho 2 orientadores, além do professor O'Shea, o Wim van Anrooy e o Michael Newton. Eu lembro que o Michael Newton me disse uma coisa que me marcou bastante. Ele disse que normalmente as pessoas acham que é a sua pesquisa que vai influenciar as suas aulas, mas normalmente é o contrário, são as suas aulas que enriquecem a sua pesquisa. Legal. E realmente porque mesmo falando sobre George Eliot, ou então falando sobre Jane Austen, você encontra resquícios de Shakespeare, e é muito interessante essas associações que a gente faz quando a gente não está procurando exatamente por Shakespeare, a gente encontra, ele está lá, então é muito interessante. Eu acho que tem alguns autores, assim, do século XIX, e aí a gente explorando um pouquinho esse tema, né? Eu, por exemplo, sou fascinado, apaixonado pelo Edgar Allan Poe, que é um colosso aí da literatura de horror, né? É o grande pai aí da literatura de horror, como a conhecemos, né? Influenciou tudo que veio depois. Ele era, confesso, um fã de Shakespeare, né? Tanto que ele fazia pequenas referências nas histórias. Tem um conto dele, aquele A Máscara da Morte Vermelha, que o protagonista, o vilão, que inclusive virou filme e tal, chama-se Próspero, que é o protagonista ali de A Tempestade, a última peça do Shakespeare. Então, o Poe, por exemplo, é um cara que não tem nada a ver com Shakespeare na teoria, porque todo mundo enxerga Shakespeare como um cara muito do drama, da poesia, mas o Shakespeare tem tudo a ver com o terror, e o Edgar Allan Poe explorou isso muito bem. E que outros autores, assim, o que você... Eu acho muito interessante isso que você falou, Daniel, desses resquícios de Shakespeare em outros textos, não só do século XIX, como até hoje. Sim. Porque tendo um conhecimento do Shakespeare e da obra de Shakespeare, a gente identifica essas referências ou essas alusões. Mas um leitor que não tem essa bagagem vai passar despercebido, mas mesmo assim vai aproveitar o conto do Edgar Allan Poe, por exemplo. Sim. Mas quando a gente tem esse conhecimento e consegue identificar esses resquícios shakespearianos, a gente passa a ver muito mais. E há muito mais camadas de significado. Por exemplo, eu não conheço esse conto que você mencionou do Edgar Allan Poe, mas a partir do momento que você sabe que tal personagem se chama Próspero, você já faz associações que mesmo o autor, o narrador do conto, não deixando explícito, a partir do nome, você já faz certas relações. Sim. Né? Você comentou sobre a literatura de horror ou literatura gótica. Eu agora estou trabalhando com o século XVIII, numa disciplina de literatura inglesa, e justamente o final do século XVIII é o grande ápice da literatura gótica. E uma das escritoras que a gente
estuda quando se fala de gótico é Anne Radcliffe, né? E eu comecei a ler um livro dela ontem, A Sicilian Romance, um romance siciliano. E na primeira parte, na epígrafe do livro, tem um trecho do Hamlet. Olá. E não tem nenhuma referência ao nome de Shakespeare, não, só uma frase. Mas quem conhece já vai fazer associações. É uma frase, um trecho do que o fantasma do pai do Hamlet fala para o Hamlet. Então, a partir só dessa frase, que não tem autoria nenhuma, mas o leitor sabendo que é um trecho de Hamlet e que é algo falado sobre o pai do Hamlet que volta como um fantasma, você já tira conclusões a partir do que você espera como leitor desse romance. Você sabe que vai ter uma atmosfera sobrenatural, fantasmas, enfim, eu acho fantástico. Também é uma maneira do autor se posicionar no cânone literário, porque, principalmente a partir do século XIX, até antes disso, aliás, o professor Michael Dobson, né, do Shakespeare Institute, que conversou com vocês, ele tem um livro muito interessante chamado The Making of the National Poet, e ele fala justamente sobre essa transformação em mito ao redor da figura do William Shakespeare no século XVIII, o Michael Dobson trabalha com o período desde 1660, então da restauração da monarquia com o Charles II até o jubileu de Shakespeare no final do século XVIII com o ator David Garrick. Então já tinha esse estabelecimento do Shakespeare como poeta nacional, como sinônimo da identidade inglesa, mas no século XIX isso está ainda mais forte e é muito interessante porque Shakespeare, na sua época, ele era um dramaturgo popular que escrevia peças populares para o público popular mesmo. E no século XIX, o Shakespeare ele é resgatado ou reivindicado pela elite, colocado num pedestal como sinônimo de intelectualidade, de superioridade. Então, alguém que quisesse colocar, digamos, uma credencial, uma autoridade cultural na sua obra, citar Shakespeare, era algo que dava essa autoridade cultural e te posicionava no cânone literário como conhecedor da obra de Shakespeare e, claro, como associando o seu nome ao nome de Shakespeare, e com isso a reputação, o nome, tudo que Shakespeare significa, trazendo para o seu próprio nome, né? Não é à toa que Shakespeare é citado em diversos tipos de texto, né? Eu acho mais interessante essas citações escondidas. Existiu, então, toda uma construção mesmo da imagem de Shakespeare como um representante da nação. Do saber, da intelectualidade. Ali. Exatamente. Sim. Porque uma coisa que a gente sempre frisa aqui no canal é que essa questão dele ser popular, dele ser direto, dele falar com as pessoas, e, no entanto, o povo. E, no entanto, o que a gente recebeu, a gente brasileiro, já é uma interferência que aconteceu no século XVIII, século XIX, então o que chega para nós é um distanciamento absurdo, entende? Sim. As pessoas nem pensam, mas isso não é para mim. Eu não tenho condições de ver isso, de me aproximar disso. Então, isso é muito complicado. Então, a gente tem buscado mudar isso. Isso que você está me trazendo, quer dizer, foi uma construção deliberada, né, no sentido de criar uma identidade, né? Eu acredito que sim, e eu acho que muita dessa percepção que a gente tem de Shakespeare como algo difícil, complicado, como muito erudita, que não é para qualquer um, por exemplo, como a Valéria falou, eu acho que vem dessa mistificação do século XIX, talvez até um pouco antes, mas no século XIX muitas edições de Shakespeare foram lançadas, e Shakespeare era
status cultural. Então, as pessoas que tinham um poder aquisitivo maior podiam comprar a coleção de textos completos do Shakespeare e colocar na sua biblioteca particular. Aquilo ali era uma marca física da sua intelectualidade, mesmo que eles não lessem. Eu tenho Shakespeare na minha biblioteca. Ou então, quem sabia falar, declamar trechos de Shakespeare de cor, também era uma mostra de superioridade intelectual. Então, houve essa inversão de papéis. Shakespeare, que era um poeta das massas, um dramaturgo popular, no século XIX, ele é colocado num pedestal como... Ele é escolhido para representar todo o poder, a grandeza e a tradição inglesa. E muito disso está relacionado também com a história do teatro no século XIX. Eu acho que esse é um assunto bem legal para a gente conversar. O que vocês acham? Fantástico. Excelente. Fantástico. Porque muitas pessoas não sabem, né, o que aconteceu durante esse período com os teatros em Londres. Na verdade, a minha área de estudo é em Londres, então é bem específico, digamos assim, mas é muito interessante porque ilustra discussões culturais e sociais do país inteiro, né? O Brasil, enquanto nação, 1808, né, chegada do rei, 1822, independência, 1889, república, então tudo aconteceu ali no século XIX. E essa herança, essa manipulação da elite, né, de distanciar o saber, né, digamos assim, a poesia, o pensamento, de se apropriar, melhor dizendo, né, e aí distanciando do povo, né, que originalmente... E acho que todo artista, no geral, tem esse desejo, né, de dialogar com o povo mesmo, né? Distanciando, então, o Shakespeare do povo, cria-se, e a gente agora nós estamos reparando isso, né? Isso foi totalmente construído e cultivado durante toda a sociedade brasileira. E pior, os autores brasileiros, que foram claramente também influenciados aí, em alguma escala pelo Shakespeare, né? Citando aí o maior deles, né, o mais famoso autor brasileiro, o Machado de Assis, o próprio Machado de Assis já foi distanciado do povo brasileiro também. Então isso é um ciclo que parece que se repete ad eternum, assim, para manter sempre o saber o mais distante possível, assim, do povo, das massas, etc., né, desmotivando, tornando o assunto chato, complexo, né. Isso é assustador em uma certa escala, assim. E o teatro sempre foi um local mais democrático, digamos assim. Sem dúvida. Porque para você assistir a uma peça de teatro, você não precisa saber ler ou escrever. Então, é um meio cultural mais democrático nesse sentido. É claro que toda a estrutura do teatro também tem a sua própria hierarquia, então tem lugares que, dependendo do quanto você paga, você está mais próximo ou mais longe do palco, e essa estrutura hierárquica do teatro também mudou com o tempo, que é bem interessante também, mas justamente por essa abrangência do teatro, que admitia todas as classes sociais, o teatro era visto como um local muito perigoso, porque culturalmente e politicamente falando, porque peças que eram encenadas tratavam de certos temas que faziam a plateia, o espectador pensar. Então, se a gente for pensar nas peças de Shakespeare, por exemplo, eu trabalho com Ricardo II. Ricardo II é uma peça que encena a deposição de um rei, a deposição forçada de um rei. Então, é um assunto polêmico, delicado, e que leva um precedente para o espectador. Ele pensa, bom, se isso aconteceu com o rei Ricardo no século XIV, por que não pode acontecer novamente? Se as pessoas estão insatisfeitas, como estavam durante o reinado do Ricardo II, por que isso não pode acontecer? Então, é claro que
era um assunto muito polêmico, e se criou esse chamado de public sphere, então essa esfera pública, que era o teatro, onde as pessoas discutiam temas, como temas políticos que em outros locais não era permitido. Por isso que o teatro foi muito censurado, né? O teatro foi fechado por muitos, todos os teatros foram fechados em Londres até 1660, por 16, 17 anos, todos os teatros foram fechados. Quando os teatros... isso é algo que... 16, 17 anos de teatro fechado. Fechado, por causa do governo puritano, extremamente puritano e conservador. Então... Só um adendo. Olha que Sim. coisa interessante. O Ricardo II é uma peça que é muito pouco montada. Uhum. Não à toa. Sei se ela... Então, assim, você está dando uma excelente ideia, Fernanda, para os nossos planos de montagem. Nossa, que ótimo! E o Ricardo II, além de tudo, ele é uma peça muito rica em linguagem, muito poética. Talvez, nesse sentido, talvez um pouco complicada, ainda mais se for pensar para audiência contemporânea, né? Essa linguagem poética shakespeariana, talvez seja mais hermética nesse sentido, mas com relação ao plot, a trama, é algo que vale para qualquer época, tanto que eu justamente investigo os momentos em que essa peça foi encenada, porque nunca é por acaso. Vou encenar uma peça que encena a deposição de um rei por acaso. É claro que não. Está sempre relacionado a algum contexto, algo que pode ser explorado através do teatro. E então, com a reabertura dos teatros em 1660, voltou essa liberdade, essa euforia do público de poder voltar a assistir peças de teatro, porque o teatro era a principal fonte de entretenimento até o século XIX, né? Então, todo mundo ia para o teatro. Então, por um certo tempo, com o Charles II, teve essa liberdade no teatro, mas não durou muito tempo, porque a censura voltou, e em 1737, esse é um momento muito importante para a história do teatro inglês, 1737 teve um ato parlamentar, que foi o Theatre Licensing Act, e que determinou que que o Lord Chamberlain seria o censor oficial de todas as peças de teatro, então todas as peças que fossem ser encenadas teriam que passar por ele, e se tivesse algum tema, assim, delicado, não era aprovado, e além disso, somente 2 teatros em Londres poderiam encenar peças legítimas, como eles chamavam, drama legítimo, que era o drama falado. Então, aliás, essa aí já dá uma outra discussão, né? O que seria um drama legítimo? Mas... Super subjetivo. Pertenceria, porque é aquela categoria, né, do que é o alto, né, a alta qualidade, que é absolutamente relativo, que depende das intenções, né? Aí, no caso das intenções de quem aprova isso aí, né? Enfim. Sim, a história de Shakespeare é muito representada por essa luta, essa batalha pelo meio Shakespeare, entre high e low, entre alta e classe baixa, enfim, erudito e popular. Mas com esse Theatre Licensing Act, então, só 2 teatros podiam encenar peças faladas, com o texto falado, o Drury Lane e o Covent Garden. Então, os 2 teatros reais, os 2 teatros de elite podiam encenar peças teatrais, como a gente conhece. Todos os outros teatros tinham que ou incluir pelo menos 5 intervalos musicais, ou então pantomimas, atos de música, ou alguma outra coisa que deixasse
esse meio mais popular, digamos assim, né? Entreter-se sem criar muitos problemas, né? E aí, eram muitos os tipos de entretenimento na era vitoriana também, dioramas, atos de mágica, tudo isso chamava muita atenção do público, né? Mas com relação a teatro falado, somente esses 2 teatros podiam encenar. Isso durou até 1843. Então, imagine só, mais de 100 anos que somente 2 teatros em Londres poderiam apresentar peças faladas, drama legítimo. E mesmo assim, esses 2 teatros também tinham que passar por toda a censura, todo o processo. Então, para uma peça ser aceita para ser encenada, peças novas eram normalmente vistas com suspeita. Mas Shakespeare era mais seguro, porque eu estou montando Shakespeare. Shakespeare é o poeta nacional, é tradição inglesa, então não tem problema produzir Shakespeare. E é por isso que tem muitas produções shakespearianas durante todo esse período de licensing, de restrição do teatro. Mas é claro que Shakespeare foi lá escrito em final do século XVI, início do século XVII, mas as discussões políticas que a gente pode retirar das peças de Shakespeare valem para qualquer momento. Então, é muito interessante ver essas associações dessas adaptações shakespearianas no século XVIII e XIX, nesse clima de censura, quais foram as escolhas desses diretores. Na verdade, a gente também não pode usar a palavra diretor para o teatro do século XIX, porque o sistema era um pouco diferente. Na verdade, eles trabalhavam como theater managers. Então, uma pessoa era apontada como o gerente do teatro, e essa pessoa, que normalmente era um ator também, e um ator renomado, aí trazia a reputação e toda a fama associada àquele nome ao teatro, e eles passavam anos dirigindo o teatro. Então é o gerente, o theater manager, que decidia o repertório, o elenco. Então não existia bem um diretor, mas esse gerente. Gosto sempre de tirar da época e trazer para o presente, né? E para o presente eu vou falar os últimos 100 anos aí, vai para ser. Nos anos 80, nos Estados Unidos, quando o rock and roll estava em pleno vapor, era o grande ritmo, bandas, enfim, a gente teve o Rock in Rio aqui em 85, né? Então, o rock and roll foi o grande som dos anos 80, assim, né? Toda aquela desilusão da Guerra Fria, toda aquela rebeldia, né? Aquele negócio super popular, etc. Nos anos 80, nos Estados Unidos, houve um grupo de esposas de senadores ultraconservadores, inclusive a esposa do Al Gore, que hoje é o cara que levanta a bandeira da sustentabilidade do planeta, etc. A esposa dele e várias outras esposas de senadores criaram um grupo chamado, eu até peguei aqui, o Parents Music Resource Center. E eles criaram um código de censura para dizer que tipo de música era ou não era subversiva, péssima influência para os jovens daquela época. Vários artistas tiveram que botar aquele rótulo, e todo mundo deve lembrar disso, do Parental Advisory nas capas dos discos. Artistas foram chamados a depor no tribunal. Dee Snider, do Twisted Sister, Judas Priest, Frank Zappa, várias bandas, casos de aquelas coisas de tipo, fulano se suicidou porque ouviu a sua música. Então, olha quão próximo de nós está isso. E hoje, desnecessário dizer que no Brasil, e sem querer entrar em política, mas a onda conservadora, em nome de Jesus, ela é uma grande mentira. É uma necessidade de vincular uma determinada bandeira religiosa, geralmente, né?
para tirar o foco e para se apropriar de alguns materiais que podem ser, digamos, fortes demais assim, para a plateia, né? E é sempre o Estado querendo tomar conta das decisões do povo, né? O que o povo deve ou não deve consumir, né? E é justamente essa necessidade de controlar só ilustra o potencial da arte em ser subversiva, né? Não só o teatro, como a música, a literatura, enfim, é por isso que o controle era tão rígido, porque isso só demonstra que realmente havia um perigo ali de mover as pessoas a pensarem de uma maneira diferente. E essa é uma das razões pelas quais eu escolhi trabalhar com o Ricardo II. No mestrado, eu trabalhei com King John, que é uma peça não muito conhecida de Shakespeare, mas eu trabalhei com a representação da Idade Média no teatro inglês do século XIX. Então, como que a Idade Média é reconstruída através, novamente, essas camadas de passados. Então, esse reinado do rei João, lá no século XIII, reconstruído por Shakespeare no final do século XVI, reconstruído por uma produção em Londres do século XIX. Então, essas camadas de reconstrução do passado medieval. E no doutorado eu quis continuar com essa ideia de medievalismos, essa reconstrução da recepção da Idade Média em outros momentos. Então, eu queria trabalhar com outro rei medieval. E dentre as opções, Shakespeare escreveu várias peças históricas, eu queria trabalhar com uma que não fosse tão... Muito já foi falado sobre Shakespeare, não tem como esgotar, mas Sim. Eu queria uma peça que não fosse tão debatida atualmente, por exemplo. E aí eu cheguei num episódio relacionado à peça Ricardo II, que aí realmente me fez bater o martelo, e que foi o seguinte, na verdade, ninguém sabe ao certo qual foi o ano que a peça foi escrita ou encenada pela primeira vez. É possível que seja entre 1595 e 1597, mas em 1601, então, a rainha Elizabeth já estava em uma idade avançada e não tinha herdeiros para passar a coroa, então tinha uma discussão, tinha uma preocupação muito grande com a questão da sucessão. Quem vai ser o próximo monarca depois que a rainha Elizabeth morrer, já que ela não tem nenhum herdeiro. E havia uma pessoa na corte que era o conde de Essex, o Robert Devereux. Ele era uma pessoa muito importante na corte, ele era um dos favoritos da rainha Elizabeth. Vocês já devem ter visto em filmes essa representação do Essex como um dos favoritos da rainha. Tem até algumas reconstruções que o colocam como um relacionamento amoroso. Mas isso não se sabe ao certo. Mas havia rumores em 1601 que o Essex tinha essa intenção de roubar o trono, ou então de se colocar como herdeiro da coroa. Ele tinha um motivo, algum parentesco real, mas tinha certas pessoas que seguiam, que apoiavam o Essex. E esses apoiadores do Conde de Essex encomendaram, digamos assim, uma encenação de Ricardo II. Então, em 1601, anos depois que a peça tinha sido apresentada pela primeira vez e nunca mais, na noite anterior ao que é hoje chamado de Rebelião de Essex, na noite anterior ou no dia anterior, eles encenaram Ricardo II numa apresentação mais privada, digamos assim, e no dia seguinte dizia-se, há rumores de que o Essex iria sair para confrontar a rainha e se colocar como
como o sucessor da coroa. E por causa disso, dessa relação dos rumores, dessa rebelião e da encenação do Ricardo II no dia anterior, criou essa preocupação de que realmente o Essex estava se colocando no lugar do Henry Bolingbroke na peça, que o Henry era um primo do Ricardo II e é quem o desafia e que o força à deposição, e ele depois que reina como Henrique IV, Henry IV, que também foi representado no palco pelo Shakespeare. Então, essa deposição bem-sucedida de Henry Bolingbroke e Ricardo II foi comparada a essa situação em 1601 do Essex querendo usurpar o trono, se colocando como o próximo rei da Inglaterra. E por causa disso, o Essex e os seus seguidores foram presos, condenados por traição e executados logo em seguida. Então, exterminaram o mal pela raiz, mas essa potencialidade política da peça, que Ricardo II que trouxe à tona toda essa discussão com relação à rebelião de Essex, e eu achei muito, muito, muito interessante. O Ricardo II, todo mundo fala que é muito pouco montado, muito pouco montado, e que tem uma possibilidade aí de surge a pergunta, né? Por que é pouco montada? Tá explicado, né? Com certeza tem outros motivos, mas o interessante é que essa cena da deposição, que hoje em dia é chamada de cena da deposição, ela não foi... O Ricardo II ele foi bem popular na época que foi lançado, tanto que o texto foi publicado em, se não me engano, 4 ou 5 quartos antes de ser publicado no Folio. E interessante é que os dois ou 3 primeiros quartos que foram publicados durante a vida da Elizabeth I não tinham cena de deposição. Foi só com o quarto que foi publicado em, não me lembro agora, 1608, acredito, depois da morte da Elizabeth, que essa cena foi incluída no texto. Então, muitos estudiosos se perguntam, então isso quer dizer que antes disso ela não existia, foi colocada depois, ou então ela foi encenada, mas não foi impressa. Entendi. Bem curioso, né? E acho que o século XIX ele tem uma força muito grande, porque ele é inaugurado, digamos assim, com a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa é 1789, né? Então, na virada da noite ali, né, que o negócio aconteceu. Então, toda essa desilusão com o poder, com reis, rainhas, etc., né, com monarquias de uma forma geral, acho que deve ter dado muita ênfase para a peça, né? E não só a Revolução Francesa, como também a Revolução Industrial, o século XIX foi um momento, do século XVIII para o XIX foi um momento de transição, muita coisa mudou, e muita coisa mudou muito rápido. Então, é interessante, até que a gente tinha comentado sobre o romantismo e o Shakespeare no romantismo, nesse período de virada do século, tinha duas principais movimentos de olhar para o passado. Tinha uma que era mais focada na antiguidade clássica, nos gregos e romanos, que, principalmente no século XVIII, durante o período do humanismo, se voltaram para esse período clássico como a perfeição. Aí, com os românticos, já no final do século XVIII, início do XIX, eles quiseram desafiar essa ideia, porque o passado grego e romano não tinha nada a ver com a Inglaterra contemporânea. Então, eles queriam buscar a raiz da tradição, da cultura inglesa, não na antiguidade clássica, mas na Idade Média. Então, eles começaram a olhar para esse passado medieval de uma outra maneira. No
século XVIII, durante o humanismo, a Idade Média era vista como a Idade das Trevas, que é onde as pessoas não sabiam nada, foi só a partir do Renascimento que houve luz, né? Por isso esse termo Renascimento e o Enlightenment, o Iluminismo, né? Que trouxe a luz para apagar para acender a ignorância da escuridão medieval. Era essa a perspectiva, que foi mudada no final do século XVIII, início do século XIX, e eles começaram a olhar para a Idade Média com outra perspectiva, com uma idealização mais romântica, e como realmente a herança cultural, o antecedente cultural da Inglaterra. E aí que surge, essa é uma das características do romantismo, esse olhar nostálgico, idealizado para o passado. E, a partir daí, eles buscaram peças, textos, quadros, enfim, que retratassem esse passado medieval. E aí que as histórias, as peças históricas de Shakespeare ganharam novo ímpeto, porque, além de ser o poeta nacional, também representava esse período da história inglesa, que eles estavam começando a ver como o berço da identidade inglesa. Então, se vocês pensarem nessas pinturas do século XIX, talvez vocês já ouviram falar na Irmandade Pré-Rafaelita. Tem um dos fundadores da Irmandade Pré-Rafaelita, que é o John Emerett Millais, ele tem um quadro muito famoso da Ofélia, que é maravilhoso. Vocês talvez... Lindíssimo. Lembram? É lindo. Sim. E esse quadro... Que é icônico, né? É icônico esse quadro. Então, é um resgate da obra de Shakespeare, mas, se eu não me engano, a morte da Ofélia, ela não aparece no palco. No texto. Não, ela morre nos bastidores, né? Backstage, né? Claro que depende das adaptações, mas então... nesse quadro do Millais, a gente percebe essa idealização do passado, essa conexão com a natureza, o primitivismo. E eles se chamavam de pré-rafaelitas, porque eles se colocavam em oposição ao Rafael, o pintor Rafael Santi, do Renascimento italiano, que tinha como padrão de beleza o padrão clássico grego, romano, e esse pessoal lá de meados do século XIX se opôs a isso, trazendo essa sensibilidade da natureza e do passado medieval, que também está relacionado à literatura gótica, que a gente comentou anteriormente, esses contos e narrativas que se passam em castelos, em ruínas, poemas dedicados a ruínas de castelos. Então, toda essa conexão com o passado medieval, e era uma forma de alcançar esse passado medieval, era através das peças de Shakespeare, né? E por isso teve muitas adaptações das peças históricas de Shakespeare durante o século XIX. E o legal é que, como o Daniel falou, que essa morte da Ofélia, ela aparece off-stage, muitas das cenas memoráveis dessas adaptações das peças históricas do Shakespeare no século XIX não estão no texto. Por exemplo, no King John, a grande batalha, ela não acontece no palco. Claro que havia questões práticas também na época do teatro elisabetano, as possibilidades eram mais restritas do que se a gente for pensar no século XIX, que muitas mudanças ocorreram no teatro. Por exemplo, eles tinham já tinham inventado formas de trocar cenário, como que se chama? Trapdoors, que saía no meio do palco, desaparecia. E trocavam os painéis, então a dedicação com o figurino, e
uma pesquisa histórica para representar esse passado no palco. Também tinha eletricidade, então eles trocaram as velas por lâmpadas, e eles podiam realmente reconstruir uma batalha no palco, com diversos atores no palco. Tinha as adaptações no século XIX que traziam cavalos de verdade no palco, traziam 40 atores em armadura para duelar. Então, certas coisas que não eram possíveis no teatro elisabetano, mas que agora eram. E eles realmente se aproveitavam dessas novas tecnologias, efeitos óticos, então podiam reconstruir ou representar incêndios, terremotos, essa coisa que levava a plateia à loucura, né? Efeitos especiais, né? É um avanço muito forte na cenografia, né? Ao vivo, né? A gente parece algo tão comum, né? A gente é acostumado a assistir filmes, mas para o público da época, eu imagino que foi realmente algo inovador. Muito legal. As pessoas amavam. Até hoje em dia, no teatro, quando a gente vê efeitos especiais, é muito interessante. É muito legal, entendeu? Mesmo que sejam efeitos absolutamente lúdicos, né? De sei lá, um pano que vira um mar. E isso pode, dependendo de como isso é feito, isso fica muito bonito, entende? Sim. Então, é bem legal. Então, Fernanda, queria que você falasse mais ou menos uma despedida aí para a gente encerrar essa conversa tão legal, tão interessante, com tantos dados interessantes sobre o teatro elisabetano e também sobre essa conexão com o século XVIII e XIX, né? Que bom, fico muito feliz e acho que a mensagem é o seguinte, para toda vez que a gente ler ou assistir Shakespeare, pensar nessas associações políticas que a gente pode fazer, não somente com o tempo nosso no presente, mas também com diversos períodos no passado, que tem muita discussão sobre. Tem muito pano para manga, né? Sensacional. Eu gostaria de falar também, Valéria e Daniel, pedir desculpas que essa transmissão não está sendo ao vivo, porque nós estamos com 5 horas de diferença, então, se fosse para ser gravada no horário normal dos vídeos do canal, seria muito tarde aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo e eu dou uma olhada sempre para ver se eu posso contribuir de alguma maneira com as perguntas. Sim. Sensacional. E por favor, se inscrevam no canal do Prazer da Literatura e se inscrevam no canal do Revelando Shakespeare, os dois, para poder ajudar a gente a crescer, né, e propagar cada vez mais esse conhecimento, né, e essa reflexão sobre o mundo que a gente vive, que é camada e camada de conhecimento que a gente traz. Fernanda, agradeço muitíssimo. Reforço as palavras da Valéria para assinarem, para todos entrarem aí no Prazer da Literatura e no Revelando Shakespeare. E acho que a ideia é realmente fazer debates assim, super construtivos dentro de diversas esferas que a gente está abordando, que são realmente várias mesmo. Obrigado. Aproveitando, então, Daniel, tem uma playlist lá no canal sobre Shakespeare, então tem alguns vídeos introdutórios e contextuais sobre Shakespeare, e eu também tenho um podcast chamado An Overview of English Literature. Então, o podcast é em inglês, mas eu falo sobre alguns momentos importantes da literatura inglesa. Então, se alguém tiver interesse, é só pesquisar nas plataformas de podcast por aí. Excelente. Sensacional. Essa é que nós também estamos já preparando para entrar. Que ótimo. E radionovela também, rádio peça. Rádio peça. A gente vai fazer um teste com o Macbeth. Vamos ver o que rola. Vai dar certo, com certeza. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Daniel. Beijos. Obrigado, meninas. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.